Bom dia. Que Deus nos abençoe por mais uma oportunidade, de estarmos aqui nesta manhã, na reflexão do Evangelho, na condução de nossas vidas, no amparo que Ele sempre tem conosco, a cada minuto, a cada segundo, Jesus nos conduzindo, nos orientando. A gente hoje está finalizando o capítulo 20 do Evangelho, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, o item 5, os trabalhadores do Senhor. Quando eu comecei a fazer o estudo, a ler a respeito dos trabalhadores do Senhor, não tinha como voltar, o capítulo todo, o capítulo 20, é um capítulo pequeno, mas de suma importância, a reflexão das nossas atitudes, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Então, eu resolvi dar uma recapitulada desde o início, quando inicia com uma narrativa de Mateus, que consta no capítulo 20, versículo de 1 a 16, quando ele traz uma narrativa para a gente, comparando Deus, ao Senhor de uma grande vinha. E nós, os trabalhadores dessa vinha. Então, pelo tempo, dá para dar uma lidinha rapidinho nessa narrativa dele. Quando ele diz, tentar até resumir um pouco, quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. E esse pai de família, o Senhor, ele sai convocando um por um daqueles que ele ia encontrando para o trabalho. E aí o que ele faz? Ele combina um determinado valor pelo trabalho dele. E os trabalhadores, foram aceitando aquilo dali e indo para a sua vinha. No final de uma tarde, ele pede que chame aqueles trabalhadores a fim de que ele possa cumprir aquilo que ele prometeu, pagar de acordo com o trabalho que foi realizado. E aí o que acontece? Uns foram chegando primeiro, foram trabalhando, os outros foram chegando por último. E aqueles que foram chegando primeiro resolveram questionar ao Senhor, porque eles não concordavam, por que eles iriam receber o mesmo valor que aqueles que chegaram por último. Sendo que, se eles chegaram primeiro para a vinha, eles tinham direito, na visão deles, a um salário maior. E aí o Senhor diz para eles que não tinha injustiça nenhuma, não havia injustiça. O que foi combinado estava sendo cumprido, Tinha sido combinado um determinado valor. Aquele valor, independente da hora que ele chegou para o trabalho, ele estava sendo cumprido. E ainda finaliza dizendo: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aí Kardec, grande estudioso, criterioso, observador, coloca logo após as instruções dos espíritos. E aí a gente vê a primeira instrução, que foi de Constantino, em 1863, aonde ele traz para a gente que o trabalhador da última hora somos nós. Aí já pesa a reflexão. Logo mais para frente, Erasto vem destacando a missão dos espíritas, aonde ele diz que é chegada a hora que devemos sacrificar os nossos hábitos, as nossas ocupações fúteis em favor da divulgação, em favor do trabalho, que a gente tem que dar conta do nosso mandato terreno. E aí a gente vai verificando através da leitura dessas instruções, desses espíritos, o convite para o trabalho na sua vinha. O trabalho na sua vinha, diz Haroldo,
Dutra, ele relata em um dos seus estudos, em uma das suas palestras, que esse trabalho na vinha é a ação providencial de Deus na condução espiritual dos seus filhos para trabalharem na grande seara do Mestre Jesus, para trabalharem e cumprirem a lei do Senhor, a lei divina. Então, a gente vai verificando, né, que esse convite para o trabalho, ele já vem sendo feito há muitos e muitos séculos. Há muitos séculos, o Senhor vem nos convidando para o trabalho na sua seara, né? Ele nos convida incessantemente. Ainda diz aqui na parte da instrução de Constantino, o Espírito Protetor, que o Pai nunca desiste da gente, mesmo quando a gente perde o tempo, mesmo quando a gente é convidado a trabalhar na sua vinha, né? Mesmo quando a gente tem a oportunidade da reencarnação, e quando a gente perde o nosso tempo, ele vai lá e fala para a gente, recomeça. Quando ele diz assim, quando a gente chega lá, Senhor, utilizei mal o meu tempo, emprega-me até o fim do dia, para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade. E o Senhor diz, não. Mas ele é um Pai amoroso, ele é um Pai que nos conduz a uma disciplina, a uma educação, e ele diz assim, não tenho trabalho para ti no momento, porque nós não soubemos aproveitar. Tu desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo, e quando estiveres mais disposto, virás até mim e abrirei meu vasto campo e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então a gente vai vendo a oportunidade que o Senhor sempre nos dá, a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, de poder caminhar para o próprio bem-estar nosso, né? O Senhor estendendo as mãos e falando assim, vamos lá, caminha, levanta, perdeu tempo, vamos embora, o trabalho está aí. Mas a gente continua ainda tendo a postura daqueles primeiros trabalhadores, né? A gente ainda continua questionando a obra do Senhor. A gente ainda continua reclamando, né? Haroldo também, em uma das palestras, ele diz que o que mais a gente faz é reclamar. E aí, em um determinado momento da vida dele, ele mesmo se questiona a respeito das reclamações que ele faz. E ele promete para ele mesmo que a partir daquele período, ele iria comprar um caderninho e fazer todas as anotações toda vez que ele reclamava. Então, ele reclamava, ele ia lá e anotava. Para a surpresa dele, né, ele precisou comprar um caderno maior. Então, a gente vai verificando o quanto a gente questiona a lei divina, né? Como que a gente questiona o Pai? Né? Como que a gente reclama? Quando a gente recusa uma tarefa. A gente recusa, a gente não tem boa vontade. A gente compara a tarefa que a gente recebe com a tarefa que o outro recebeu. Então, você não pega aquela tarefa para fazer, você não se dispõe a trabalhar, mas você está de olho na tarefa que o outro está fazendo. Quando a gente fala da vida do outro, a gente está reclamando. Quando criticamos as atitudes alheias e não verificamos a nossa. Porque é muito mais cômodo para a gente, né, olhar o outro, criticar o que ele está fazendo, como ele está desenvolvendo a tarefa, do que eu pegar a tarefa para fazer e olhar a mim mesma. Então, é cômodo isso, a gente tem, né, esse péssimo hábito ainda. Quando questionamos o porquê da nossa dor e porquê da alegria do outro. Né? Porque eu passo por isso
e o outro não. Quando nos comparamos aos outros, como deixamos de fazer aquilo que nos compete fazer, a gente perde tempo, a gente perde oportunidade, a gente está questionando o planejamento do Pai, né? A gente questiona o trabalho que nos foi dado. E aí ele finaliza esse capítulo, né, com uma instrução do Espírito de Verdade, que é o nosso tema de hoje, intitulado Os Trabalhadores do Senhor. Não tinha como falar dos trabalhadores do Senhor sem dar essa pincelada, né, no Senhor da vinha, no Pai que convida a todos nós o tempo todo para trabalharmos na sua seara. Por isso estamos aqui. Né? Já paramos para analisar o porquê de estarmos aqui? Olha o convite para essa manhã, estarmos aqui na Casa Espírita, né, ouvindo o Evangelho, tentando adentrar o ensinamento de Jesus. É o convite para o trabalho. Então, os trabalhadores do Senhor, ele nos traz uma grande reflexão do nosso trabalho, daquilo que está sendo nos oferecido, da oportunidade de refazer os nossos valores morais. Tão difícil ainda para a gente falar, tão difícil ainda para a gente começar a mudar os nossos hábitos que a gente traz, né, tão enraigados ainda, essa bagagem ainda tão pesada. Então, o Espírito de Verdade, ele inicia para a gente dizendo assim: é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes aqueles que por suas divergências vaidosas houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão, e clamarão: graça, graça, Senhor. E ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tiveste piedade de vossos irmãos? Que recusaste estender a mão ao fraco e esmagaste ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procuraste na terra vossa recompensa nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Então, quando ele, né, inicia trazendo para a gente que são chegados os tempos da transformação, felizes aqueles que trabalharem, né, que viverem com boa vontade, que servirem, que se doarem com boa vontade, ele vem trazendo para a gente o trabalhador de Jesus. O trabalhador de Jesus, ele precisa ter boa vontade. Ele precisa ter disposição. Ele precisa sair do campo da ociosidade. Ele precisa praticar a caridade. E ele, nessa reflexão também, eu pontuei ali, quando ele fala, né, do trabalho junto, do trabalho em equipe. Tão difícil ainda para a gente trabalhar em equipe. A gente não consegue, tem sempre um atrito, tem sempre um que acha que a sua ideia deve prevalecer. Isso, né, em todo campo, seja ele profissional, seja ele dentro da casa espírita, seja ele dentro do próprio ambiente familiar, as disputas.
não se consegue chegar a um consenso de que somos individualidades e cada um traz a sua bagagem, né? Cada um tem a sua importância para fazer parte dessa seara, desse trabalho em conjunto. Então, o trabalho de equipe não é falar do outro, não é criticar o trabalho que o outro está fazendo, mas chegar junto e ajudar a reconstruir, a refazer. A gente vai verificando no ambiente profissional as disputas por cargos, né? Muitas vezes querem almejar um determinado cargo, não é nem questão salarial, mas é a questão da posição, né, do cargo que eu vou ocupar, eu vou ser mais que fulano. Então a gente vai verificando nesses ambientes, e qualquer outro que seja, né, essas disputas, o torcer para que o trabalho não se concretize, não se realize, para eu ter como falar que o outro não fez, que o outro deixou de fazer. A gente acaba esquecendo que uma organização, seja ela familiar, seja ela dentro da casa espírita, seja ela profissional, ela precisa que todos estejam juntos. Como ele diz, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Então, todos juntos num trabalho, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua qualidade, cada um pode chegar junto e desenvolver um trabalho melhor com o meu pensamento, né, com as minhas ideias, saber também que de repente aquela ideia que eu tive naquele grupo pode não funcionar. Saber aceitar a ideia do outro, né? A ideia do outro pode sim ser melhor do que a minha, eu estou aqui para aprender. É o conhecimento que a gente vai adquirindo, né, com o passar do tempo. Mas o egoísmo e o orgulho ainda impera muito da gente, e a gente cria, né, um tabu, um orgulho tão grande, que a nossa ideia, ela é a melhor. Né? E a gente acaba esquecendo, né, desse trabalho que a gente precisa realizar e que a equipe espiritual conta conosco, onde quer que a gente esteja. Onde quer que a gente esteja, existe um trabalho a ser cumprido. Então, esse é o convite de estarmos aqui, né? Também tentando trabalhar as nossas dificuldades mais íntimas que a gente traz. Então, são chegados os tempos da transformação moral, da reformulação dos nossos conceitos, da reformulação dos nossos sentimentos, né? O desconstruir do homem velho, aquele homem, né, cheio de melindres, cheio de disputas, aquele homem que quer uma posição, aquele homem, né, que não interessa a dor do outro, o que o outro está passando, interessa é aonde eu posso chegar, interessa aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu quero para aqueles que estão ao meu redor, os outros não. Então, essa transformação, né, moral é o convite que o Mestre está sempre nos fazendo. Joana de Ângeles, né, diz que o trabalhador de Jesus é aquele que vai nas suas profundezas mais escondidas, né, lá no seu eu, aonde estão armazenadas as mazelas, os ciúmes, as mágoas, os ressentimentos, e ele começa a se desconstruir. E com as mensagens de Jesus, com o Evangelho de Jesus, ele começa uma reformulação das suas atitudes. São valores morais que precisamos, né, colocar como meta na nossa vida. A honestidade, a sinceridade, né, conforme a gente até estava ouvindo agora, e está sendo muito trabalhado, o cuidar do outro. O outro não é apenas aquele que reside na minha casa, não é apenas o consanguíneo, o outro é aquele que trabalha comigo, o outro é aquele que está na rua, o outro é aquele que está
né, em qualquer outro lugar, mesmo que eu não conheça, é meu irmão. O Pai nos criou todos simples e ignorantes. Estamos aqui para cumprir um trabalho, né? O trabalhador de Jesus, ele entende que Deus é bom quando Ele nos dá, que Deus é bom quando Ele nos retira, e Deus é bom quando Ele nos impede de ter. Isso é muito forte. A gente precisa, nesse encontro de carnaval, né, logo lá na introdução, veio de novo essa reflexão. E eu tinha até feito um comentário a respeito disso. Se está ali é porque a gente ainda não aprendeu ainda. E é muito importante, a gente tem uma necessidade, como os trabalhadores que aqui estamos, né, de entender que o Pai é bom, o Pai é justo, o Pai é misericordioso, toda vez que Ele nos dá, mas toda vez também que Ele nos retira, e toda vez também que Ele nos impede de ter alguma coisa. Por quê? O comando é dEle, a lei é dEle, né? Não estamos aqui, a gente vive muitas vezes achando que o comando é nosso, a gente faz o que quer, né? O Pai até permite que a gente faça pelo livre-arbítrio. Mas quando tiver que puxar, vem cá, puxa. E aí a gente tem que recomeçar. Emmanuel diz no livro Pão Nosso, né, em uma mensagem titulada Vinha, que o planeta não é um barco desgovernado. Então não estamos soltos, né? Não estamos aqui, sem uma lei, achando muitas vezes que a lei que a gente tem que obedecer, que temos que obedecer sim, existe uma lei, né, humana, mas existe uma lei maior. Essa é a lei do Pai. Então, o barco não está desgovernado, assim como a vinha, ela não está sem o seu Senhor, né? O Senhor está aí e Ele está no comando. A gente precisa sair da visão do trabalho apenas como um trabalho material. O trabalho material. O trabalho material, ele é necessário sim, para suprir as nossas necessidades, para ajudar no próprio progresso do planeta, mas o trabalho ele vai mais além, né? O trabalho é tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Todos temos tarefa a cumprir, o tempo todo. O tempo todo o Senhor está nos convidando para executarmos a nossa tarefa da melhor maneira possível, para que a harmonia possa se instalar em todo o universo, para que a harmonia possa instalar dentro da gente mesmo. O Pai nos convida o tempo todo para essa transformação. O trabalhador do Senhor, ele precisa valorizar a vida. Ele precisa valorizar o dia que amanhece e ele tem a oportunidade de levantar, de acordar. E ele tem a oportunidade de ter um destino certo para ele poder caminhar. Ele tem a oportunidade de saber que ele está reencarnado e que ele tem uma tarefa a cumprir e que ele precisa desempenhar bem a tarefa dele, que é o de viver, de estar aqui, de aproveitar o tempo, independente dos problemas que a gente passa, que a gente atravessa, conforme a mensagem foi lida, os problemas estão aí para serem solucionados, e o Pai nos dá ferramentas para que a gente possa solucionar, né? A dor, ela vem, ela dói, né? Ela machuca, ela está ali. Mas a gente já parou para raciocinar que ela é o equilíbrio para as nossas atitudes? A dor é um equilíbrio para as nossas atitudes. Se não fosse a dor, se não fosse os problemas, se só com a dor e com os problemas, muitas vezes a gente ainda continua errando. Se não fosse ela, como que a gente estaria? Então, valorizar o trabalho que nos está sendo oferecido. O trabalhador do Senhor, ele trabalha para uma vinha melhor. Mas é uma vinha melhor, não somente para ele, mas uma vinha melhor para todos. Ele começa a entender que o salário
É o salário da alegria, é o salário da paz interior, é o salário de uma consciência tranquila, é a evolução espiritual, é o progresso. Então a gente vai verificando que as oportunidades do trabalho, elas nos são oferecidas diuturnamente pelo Pai, através de Jesus, através dos benfeitores espirituais, né? Dr. Herman sempre diz para a gente que a gente deve descansar de um trabalho, iniciando outro trabalho, né? Então o trabalho é o remédio para as nossas dores, para as nossas angústias, né? É a doação que precisamos fazer para nós mesmos, né? A gente precisa começar a trabalhar para sermos dignos desse salário, né? Para sermos dignos, né? Desse convite que o Pai está sempre nos fazendo. Então a gente sair, né, daquele eu, sair daquela questão de não pensar no outro. E ele vai dizendo para a gente no segundo parágrafo que Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. Então marcou cuidadosamente. E a gente vai verificando que só foram escolhidos aqueles que souberam aproveitar o seu tempo, aqueles que não temeram as lutas, aqueles que souberam, né, domar as suas más inclinações. A condição, né, para ser trabalhador de Jesus é a gente começar a deixar de lado as nossas vaidades, né, as nossas disputas, o nosso orgulho e começar verdadeiramente a trabalhar a nossa moralização, né, a moral, para que a gente possa ter uma vida mais digna, né, ser um trabalhador moralizado, onde quer que a gente esteja, né, rever esses valores que a gente está a cada dia, né, tão dentro de uma vida material que a gente acaba esquecendo o que verdadeiramente importa. Emmanuel traz para a gente que onde quer que a gente esteja, que a gente possa recordar que nós nos encontramos na vinha do Cristo. Então, onde quer que a gente esteja, seja aqui ouvindo a mensagem do Evangelho, seja dentro do ambiente familiar, que a gente traga na nossa mente, estamos trabalhando na seara de Jesus. Fui convidada ao trabalho, fui convidada a trabalhar com Jesus. Os benfeitores estão contando comigo. Como é que eu vou trabalhar? Como que eu vou ser esse trabalhador, né, de Jesus? Como que eu vou poder participar dessa vinha? Quando eu começar a sair de mim mesmo, quando eu começar a acolher o outro, quando eu começar a modificar os meus pensamentos, os meus sentimentos, quando eu começar a acolher o meu próximo, seja ele qual for, nesse momento, eu vou estar saindo da condição de trabalhador e vou passar a servir a Jesus, a ser um servidor do Mestre, a entender que existe uma lei maior, uma lei de amor, e que cada um de nós tem condições de trabalhar para um bem-estar geral. Por quê? Porque o Senhor concedeu a cada um de nós os meios necessários para fazer com que essa harmonia, para fazer com que esse universo possa progredir, possa sair desse patamar de dor e de sofrimento. Então, que Jesus, ele possa nos dar força, coragem e vontade para essa verdadeira transformação moral, para que a gente possa conseguir, né, sermos realmente os trabalhadores de Jesus, os trabalhadores da sua seara. Que assim seja.